Recomendamos que você assista o vídeo em 720p ou 1080p, pois alguns conteúdos são muito pequenos e para serem melhor visualizados, é preferível que você assista na qualidade máxima. Ok, pessoal, de volta aqui com a segunda aula, que agora vamos trabalhar mais a parte de design. Vou mostrar para vocês aqui que vocês podem duplicar o slide, tá? Ou se você quiser adicionar um totalmente em branco, você vem aqui e eu recomendo que você utilize o em branco, porque como eu disse, essas caixas de texto que já vêm pré-definidas, elas já vêm com a formatação do Word, então eu acho meio chatinho trabalhar com elas. Pronto, terminei esse slide e agora nós vamos começar a adicionar imagens que façam alusões ao conteúdo que você está trabalhando. Aqui no meu slide principal, eu vou procurar uma imagem relacionada à tecnologia, informática, tecnologia, smartphone. E o que eu recomendo? Você vai na internet e eu recomendo que você busque por palavras-chave ou então, se possível, em inglês. Você pode utilizar o Google Tradutor, tá? Você já vai treinando seu inglês. Como eu disse, vou procurar uma imagem que faça alusão à tecnologia. Como é tecnologia em inglês? Technology, tá? Copiar. Vou colocar aqui. Eu já tinha pesquisado. Porém, uma coisa que eu gosto de procurar é por ilustrações, que é esse illustration, ok? Por quê? Vou pesquisar aqui nas imagens, né? Olha como essa imagem aqui é bonitinha. Para um módulo que vai se tratar de dicas de smartphone, olha como essa imagem se encaixa perfeitamente no conteúdo que será abordado. E, como eu tinha dito, a criação de slide é subjetiva. Eu gosto de utilizar essas imagens que são ilustradas. Porém, você poderia utilizar imagens de tecnologia real. Você poderia usar imagens como essa. Isso daí fica ao seu gosto, né? Mas aqui é a ideia principal que eu estou dando. Então, com a imagem escolhida, vou salvar ela. Clica com o direito e salvar a imagem como. Salvar na minha área de trabalho. Agora eu vou na área de trabalho. Vou arrastar para cá. E como a imagem já tem um fundo branco, tá? Eu vou só diminuir ela e eu vou deixar o fundo do meu slide da cor branca mesmo, ok? Porém, eu quero que essa imagem fique um pouco maior, mas se eu aumentar ela, ela vai cortar o texto. Mas isso é porque ela tem umas bordas bem grandinhas, então o que a gente vai fazer? Vamos cortar. Tá? Tem a opção aqui de cortar, você vem aqui e corta. Cortar aqui um pouco na parte de baixo também. Aqui desse lado. Desse lado eu vou deixar um pouco mais pra cá. E vou tirar um pouco aqui em cima também. Depois é só clicar do lado de fora. Aí você arrasta pro canto do slide. Isso é questão de gosto, tá, pessoal? Mas eu prefiro deixar assim pra ficar mais alinhado. E aí sempre puxando da diagonal pra essa imagem não ficar deformada. Ok, vou deixar essa imagem aí para o primeiro slide. O segundo slide, qual é o tema principal? Bateria. Vou lá no Google e vou procurar dessa vez por um PNG. O que é um PNG? Um PNG é uma imagem com fundo transparente. Mas aqui, como eu tinha falado a questão de procurar imagens em inglês, veja que quando eu procuro por bateria PNG, o que me aparece é a bateria instrumento. Por isso que é legal você procurar em inglês. Tanto que em inglês, quando o Google for procurar, você vai achar mais itens correspondentes de mais sites, porque provavelmente o que você está procurando deve ter mais sites com a língua em inglês. Ou seja, fica mais fácil de você achar. Bateria. Tá? E aqui, bateria em inglês é drums, tá? Bateria em inglês é drums. Só que você olha aqui,
bateria, pilha, né, é battery. Então eu vou copiar aqui battery e vou procurar por battery PNG. Olha a diferença de conteúdo. Então eu vou ficar com essa imagem aqui. Olha como é a imagem PNG. Vou abrir aqui uma nova guia para vocês verem a diferença. Tem essa outra imagem aqui. Essa daqui não é PNG. O fundo dela não é transparente. Olha, essa imagem aqui ela é transparente, tá? Já essa daqui, ela parece transparente, mas é porque ela tá meio opaca. Porém, ela tem esse fundo dela, ok? Ela é preenchida, tá? Então, fique aí atento a essas coisas. Eu prefiro usar imagens assim, PNG, porque ela não vai atrapalhar no meu plano de fundo, certo? E agora eu vou levar essa minha imagem de bateria, PowerPoint, e vou jogar aqui dentro. Ok? Agora eu vou diminuir e adaptar. Eu achei que ficou um pouco grande. Talvez... Eu acho que eu só vou querer essa bateria cheia aqui. Pronto, cortei ela e vou deixar só ela. Ok, pessoal, então eu meio que mostrei aqui pra vocês na prática como que vai ficar um modelo, tá, desse slide. Esse não vai ser o slide final, tá? Vou fazer bastante modificação ainda, mas eu mostrei para vocês, isso daqui é para mostrar o conceito e quais ferramentas você vai usar, como que você vai adaptar o seu slide, porque basicamente o slide, o que que a gente tem no nosso slide? A gente tem o fundo, né, que nesse caso aqui está em branco, a gente tem caixas de texto com o conteúdo que a gente quer que seja exibido, junto de imagens. Próxima coisa que eu vou mostrar para vocês é o número do slide. Isso é muito importante. Às vezes você tem uma apresentação e uma pessoa ficou com dúvida em algum slide e ela vai dizer, volta no slide tal, para você não ficar procurando, ela vai e diz o número, tá? Recomendem que elas fiquem atentas à numeração do slide para eventuais dúvidas. E onde que você vem? Você vem aqui em inserir. E aqui nesse ícone inserir número do slide. E aí você vem aqui, número do slide. E aplicar a todas. Aplicou em todos, porém ele está muito pequeno. Vou deixar ele maior. Vou deixar em negrito. E eu vou deixar na cor preta. Para ele dar esse destaque. Na verdade é melhor que ele fique um pouco maior. Que é para o pessoal poder ver, né, na hora da visualização. E aí você faz essas mesmas modificações nos outros. E aí você adiciona o número do seu slide, tá ok? Para eventuais dúvidas, a pessoa ir lá e dizer, olha, volta no slide tal, eu quero fazer uma pergunta, tá? Então é para isso que serve. Como você pode editar de um por um, você pode dizer que essa daqui é a página 1, tá? Mas eu prefiro contar essa como a primeira. E para não ficar aparecendo esse 1 aqui, eu clico nele, né? Quando aparece isso daqui, é para você selecionar o texto. Você vem um pouquinho aqui na borda e clica. E aí você tem a opção de selecionar a caixa e apagar. Pronto. Ok? E aí o seu slide está feito. Só voltando de novo para o slide de introdução do curso, mostrando para vocês o conceito, que como eu disse, aqui a gente utilizou o básico para você criar uma apresentação e boas dicas para você não deixar a sua apresentação cheia de texto. Vamos fazer agora a análise desse slide. O que ele tem? Ele tem uma caixa de texto, né? Já foi mostrado como adiciona. Mesma coisa, mudar a fonte aqui, aumentar o tamanho, tá? Deixar em negrito, colocar em negrito. Meu slide principal. É bom você colocar uma imagem que faça alusão, né? Aqui eu coloquei usando a tecnologia a favor do rendimento escolar, porque, né, escolar, quem é do ensino médio superior, esse é o nosso foco. Porém, você que não se encaixa nisso, pode fazer o curso também sem problemas. Adicionei uma imagem de smartphone.
tá? E aí o que foi que eu fiz? Aqui no plano de fundo da imagem, na tela de fundo do meu slide, foi o que eu fiz, né? Ele era branco, né, por padrão. E aí eu vim aqui, né, no preenchimento sólido, e aqui quando você clica em cor, ele tem esse conta-gotas. E aí o que foi que eu fiz? Eu cliquei aqui, e aí aqui no plano de fundo dessa imagem que eu procurei na internet, eu dei um clique e pronto. A minha imagem ficou tal qual é o fundo da outra. Então ela meio que unificou junto com essa minha imagem aqui, tá certo? Então era esse o conceito que eu queria repassar para vocês, tá? Não esqueçam de fazer a apresentação da equipe de vocês. Sigam também as instruções dos professores de vocês. Outra coisa, aqui na justificativa e objetivo, se você for voltar lá no vídeo de introdução, eu não fiquei falando tecnologia mais acessível, foco nos ensinos. Isso daqui foi uma base. Eu fui lá e falei outras coisas, né? Isso daí você deixa mais para apresentar o seu conteúdo. Aqui eu deixei um slide só para imagens, para fazer alusões ao meu conteúdo. Aqui também, nesse slide, eu fiquei na introdução somente apresentando e aqui também só falando. Ou seja, o slide é um meio para você fazer a sua apresentação. Não é legal você ficar lendo no slide e nem encher ele de texto. Antes ainda de fazer as conclusões finais, uma coisa que é muito importante é a compatibilidade que você vai ter do seu conteúdo feito em outras máquinas. O que acontece? O PowerPoint ele salva nesse formato aqui, PPTX. Mas, se você for levar o seu slide para qualquer outro canto, para a escola, então para fazer uma apresentação no trabalho, é altamente recomendável que você salve ele no formato PDF, tá? E aí você vai lá na guia arquivo, depois em salvar como, e aí, sei lá, vou salvar na minha área de trabalho também, na minha pasta de documentos. E aqui, né, nessa caixa aqui do tipo, você vem aqui e seleciona PDF. Por que salvar em PDF? Porque em PDF o seu documento ele é mais fácil de ser aberto em qualquer computador. Qualquer computador ele abre o arquivo PDF sem problemas, até mesmo pelo navegador, ok? Por que eu estou dizendo isso? Já vi muita gente salvar o slide somente em um tipo de arquivo e na hora da apresentação o arquivo, na hora de ser aberto, ficou totalmente desconfigurado, tá? Então isso é uma coisa que não deve jamais acontecer com a sua apresentação. Você precisa ter um segundo plano para caso o seu slide principal de alguma maneira não seja compatível no meio onde você vai apresentar. Então não se esqueça de salvar em PDF, pois isso é muito importante, a questão da compatibilidade onde você estiver apresentando. Só mais uma vez reforçando que a gente mostrou aqui só o básico do PowerPoint e quais ferramentas você deve usar para criar aí o seu slide de forma simples e fácil. Então, esse módulo termina por aqui com esse segundo e último vídeo. Caso você só tenha interesse nesse módulo e não vá assistir os demais, não esqueça de responder a pesquisa, é muito importante para nós. Ela está no link da descrição do vídeo. E caso você dê continuidade no curso, o próximo módulo é Dicas de Estudo. Espero você lá.